Olá a todos e todas, é um prazer estar com vocês aqui em mais essa edição do PapMan. Nosso assunto de hoje é a construção de gráficos, mas por um método talvez que não seja conhecido de todos vocês. É o método de construção de gráficos por operações, né? A ideia principal é de que a gente apresente um repertório para os alunos que permita com que eles sejam mais cuidadosos a analisar a construção de um gráfico e que tenham também novas ferramentas, né, para construir um gráfico, para além daquelas de construir gráficos de funções por meio de tabelas, ou gráfico de funções com cálculo, né, que nem é um assunto da escola, né, mas alguns colégios que fazem uma introdução ao cálculo, um pré-cálculo, né, falam também da construção de gráficos. Aqui a gente não vai falar de gráficos por tabelas, nem por cálculo, né? Vamos apresentar uma outra ferramenta. Vou compartilhar uma tela com vocês e a gente começa essa apresentação. É importante que seja dito que, na verdade, as ferramentas que estão aqui sendo apresentadas, elas estão disponíveis, todas elas num livro, esse livreto aqui, vou mostrar para vocês, ele está indicado na bibliografia do curso da videoaula, mas é o livro Construindo Gráficos, é uma edição da Mir, aquela editora russa, em associação com a atual editora brasileira. Esse livro aqui, esse livreto, ele pode ser obtido na internet com facilidade, PDFs dele, porque ele não é mais editado, né? Mas é um livro muito interessante e ele é a base dessa aula que eu vou apresentar para vocês. Vamos começar a nossa apresentação falando um pouco do método de construção de gráficos por tabelas. A gente sabe que esse método não é tão preciso, né? Mas acho importante a gente problematizar para os alunos onde reside a imprecisão desse tipo de método, né? Então vamos dizer o seguinte, que a gente tem que construir um gráfico dessa função y igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, e o recurso que a gente tem é fazer uma tabelinha com alguns pontos, né? Bom, vou usar aqui alguns valores positivos, alguns negativos, todos inteiros para facilitar minha conta, né, para x, e vou obter o y correspondente. Então, todos os valores aqui na tabela, né? Aí agora, de posse desses pares ordenados, eu posso ir no plano cartesiano, marcar cada um desses pontos, e eu tenho, digamos, uma primeira visualização do que pode ser a construção desse gráfico, né? Bom, se a gente ficar analisando valores intermediários, possivelmente a gente vai chegar no esboço do gráfico, que é uma curva como essa, e aqui parece não haver nenhum problema mais sério, né? Uma análise cuidadosa, usando mais alguns valores, além desses que eu tabelei, não vai implicar em grandes problemas para a gente ter uma ideia de um esboço desse gráfico, né? Agora, e se a gente, por exemplo, quisesse fazer um esboço do gráfico dessa nova função, utilizando novamente recursos de tabela, né? Vou, aliás, usar os mesmos valores de x que já foram usados, fazer o cálculo aqui, né, os valores de y correspondentes, e vou plotar isso no plano cartesiano para ver a carinha desses pontos, né? Notem que a distribuição deles no plano é muito parecida com a do gráfico anterior que a gente fez, né? E se a gente não quiser fazer uma análise mais cuidadosa de valores valores entre esses valores que nós utilizamos na nossa tabela, possivelmente a gente vai supor que o gráfico tem uma cara parecida com o da outra função e que seja um gráfico mais ou menos como esse daqui, que está em vermelho aí, certo? Bom, ocorre o seguinte, se a gente, por exemplo, fizer uma conta para um valorzinho intermediário de x entre 0 e 1, por exemplo, 1 meio, se a gente fizer essa conta para x igual a 1 meio, o valor daquela função vai dar 16. E aqui a gente observa que esse parzinho ordenado, x igual a meio e y igual a 16, ele se afasta radicalmente do que a gente imaginava que fosse o gráfico da nossa função, né? X igual a meio está aqui, mais ou menos, né? E o y igual a 16 está bem lá para cima, né? Seria um ponto bem lá para cima e não esse pontinho aqui da função que está marcado o gráfico em vermelho, né?
Bom, a gente vai voltar a esse gráfico, porque a gente vai construir o gráfico dessa função mais à frente, usando a técnica que a gente vai discutir na aula de hoje, que é essa técnica de construção por operações. Tá? Mas apenas como uma curiosidade, o gráfico dessa função, ele tem ele vai ter entre -1 e 1 do valor de x, ele vai ser bem diferente do que esse pedacinho que apareceu aí, tá? Mas a gente vê isso mais adiante na aula. Bom, para a gente falar sobre construção de gráficos por operações, eu vou retomar alguns assuntos sobre, principalmente, a função do primeiro grau, a função polinomial do primeiro grau e a função polinomial do segundo grau. E ao falar dessas funções, eu já vou começando a conversar com todos vocês sobre operações, como uma maneira de construir gráficos ou de fazer esboço de gráficos, né? Vamos começar com a funçãozinha y igual a x, que é uma função linear, uma função do primeiro grau, com o b igual a 0, né? E o gráfico dessa função é uma reta que passa pela origem, né? Todos os valores de x são iguais aos valores de y, portanto, ela é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante do plano cartesiano. Ela tem uma inclinação de 45 graus com eixo x, né? Bom, a gente poderia pegar essa funçãozinha y igual a x e mudar o número que multiplica o x, que no caso era 1, para um valor qualquer k, né? Então, como seria o gráfico da função y igual a kx, né? Essa é a representação da proporcionalidade direta entre y e x, né? Qualquer probleminha de proporcionalidade direta tem uma estrutura de expressão algébrica como essa, e o gráfico vai ser uma reta que passa pela origem, né? Se esse valor de k for, por exemplo, maior do que 0, essa reta, o que vai acontecer, né? Conforme eu vou aumentando o valor de k, né? Por exemplo, essa primeira aqui que está em azul, era a nossa original y igual a x. Aumentei para 2, o k, de 1 passei para 2, ela ficou mais em pé. Aumentei para 3, ficou mais em pé ainda, né? Mesmo tipo de análise a gente pode fazer no caso do k menor que 0, né? Então, para k negativo. Aí, para o k negativo, aqui está com -5, né? Se eu aumento o valor do k, né? Vou para o -2, estou mais perto do zero, ela vai ficando mais deitadinha, né? Conforme eu diminuo, ela vai ficando mais em pé. Isso são conhecimentos que a gente já tem, que a gente já trabalha com os alunos, só estou retomando porque eles vão ser importantes para a nossa sequência da aula, ok? Vale aqui a pena também a gente retomar o conhecimento da função y igual a kx mais b. Aqui sim a função completinha do primeiro grau. Que a gente fez? A gente pegou a função y igual a kx, que era da proporcionalidade direta, somamos uma constante, né, que pode ser positiva, negativa, ou qualquer número real. O que acontece com o gráfico dessa função? Bom, vamos pensar assim, numa situação com o k igual a 1, né? Então eu tenho a y igual a x, que é a função, digamos, padrão, e agora eu vou somar 2 ou subtrair 2, tá? Vou fazer mais 2 na função ou menos 2. Quando eu faço y igual a x mais 2, eu tenho uma translação da reta. Ela vai ser paralela à reta que eu tinha y igual a x, uma translação para cima. E quando eu faço menos 2, ela vai ter uma translação para baixo, são esses dois gráficos que estão aqui. É curioso notar que a gente fala sempre em proporcionalidade direta, com uma estrutura y igual a kx, né? Mas também é possível falar em proporcionalidade direta do y igual a kx mais b, se eu falo a menos de uma constante, né? Quer dizer, y é direta, a menos de uma constante, o y é diretamente proporcional ao x, nesse caso do y igual a kx mais b, né? Um probleminha assim prático, clássico, para se falar sobre essa maneira de falar da proporcionalidade direta. Se a gente pensar, por exemplo, o valor das tarifas de táxi, né? Táxi também em desuso, né? Hoje em dia todo mundo vai de Uber, mas vamos pensar um modelo muito simplificado de cobrança da tarifa de um táxi, né? Você paga a bandeirada fixa e paga um certo valor por quilômetro rodado. Vamos supor que você pague R$ 5 por quilômetro rodado e 6 de bandeirada. Então, a tua função do valor que você paga da tarifa é y igual a 5x mais 6, onde o x é a quantidade de quilômetros que você rodou, né?
Existe proporcionalidade direta entre y e x nessa situação? Não, não existe. Mas existe proporcionalidade direta a menos de uma constante, e que, no caso, é a constante do valor da bandeirada do táxi, né? Se eu pego o y e tiro fora o 6, que é a bandeirada, o y menos 6 é diretamente proporcional ao x, né? Bom, isso é apenas um detalhe aqui, uma observação, para a gente poder ligar essas situações também com contextos, né? Eu fiz aqui um gráfico, novamente, da y igual a kx mais b, só que agora eu fiz o seguinte, eu comecei com a y igual a x, né? Aí depois o que eu fiz? Eu troquei o k por 0,2, um decimal. O que aconteceu quando eu troquei? Essa reta ficou mais deitada, né? Ela veio para cá, y igual a 0,2x, né? Troquei o k por 0,2. Agora, eu peguei essa y igual a 0,2x e vou agora transladar, somando 3 e tirando 3. Somando 3, ela veio para cá, tirando 3, ela veio para baixo. Tá? Então, a gente está só se familiarizando com esses movimentos todos, com essas isometrias no plano. Vamos falar um pouquinho da y igual a x quadrado, né? Que a gente sabe que o gráfico é a parábola padrão, né? Que passa pela origem, com cavidade voltada para cima. Falar um pouquinho sobre ela. Bom, se a gente começar a analisar essa funçãozinha, atribuindo dois valores a x, o 0 ao quadrado é igual a 0, então eu já tenho um par ordenado que é o 0, 0, né, do gráfico. E se eu observar o 1, x ao quadrado vai dar 1 também, né? 1 ao quadrado dá 1. Mas o menos 1 também ao quadrado dá 1, né? Então, tem mais dois pontos, que são os pares ordenados 1, 0, e menos 1, 0, certo? Desculpa, perdão. Então, os dois pontos são 0, 0, e tem três pontos, na verdade. O primeiro que era o 0, 0, depois o outro que é o 1, 1, e o outro que é o menos 1, 1, certo? São esses três pontinhos que estão aí embaixo. Bom, normalmente, via tabela, a gente já vai, joga alguns outros valores de x para x e sai construindo o gráfico, né? Vou tentar fazer uma análise aqui um pouco diferente, né? Essa análise que eu estou chamando por operações. Então, vou pensar o seguinte, olha, y igual a x quadrado. Vamos pensar y igual a x, né? Que é a retinha que passa pela origem, né? A proporcionalidade direta com k igual a 1, y igual a x. Bom, o que acontece? Se eu estou analisando agora a função y igual a x quadrado, para cada ponto do y igual a x, eu preciso pegar o valor de x desse ponto e elevar ao quadrado para obter y. Então, todos esses pontinhos aqui, eles vão ter a sua abscissa elevada ao quadrado, né? Vamos ver o que acontece quando eu elevo essa abscissa ao quadrado? Vamos pensar o seguinte, olha, primeiro, eu vou partir desse ponto 1, 1, que a gente já tinha plotado do gráfico, né? Se eu pego valores maiores do que 1 para o x, o que está acontecendo? Para valores maiores ou iguais a 1 do x, a funçãozinha x quadrado, ela é maior do que x, né? Ou seja, a parábola está acima da reta, né? Portanto, então, conforme eu pego valores maiores de x, maiores do que 1, indo para o infinito, o que vai acontecer? O meu f de x ou o meu y também vai para o infinito. Já tenho esse pedacinho do gráfico da minha função, certo? Isso apenas com uma análise, sem precisar fazer conta ponto a ponto, né? Bom, o que será que acontece se, por exemplo, eu pego o x entre 0 e 1? Né? Bom, se eu pego x entre 0 e 1, valores de x entre 0 e 1, eles vão implicar que o x quadrado está entre 0 e x, entre 0 e a reta, né? Que seria lá o y igual a x. Né? Isso daqui a gente vê facilmente aqui pelo gráfico. Né? Aqui está o y igual a x, entre 0 e 1, os pontos do gráfico que eu estou construindo, eles vão estar todos abaixo da linha y igual a x e acima do eixo x, né? Como se eles estivessem contidos dentro de um ângulo aqui, eles estão nessa regiãozinha aqui, né? Bom, agora o que eu posso pensar? Posso pensar, se eu estou aumentando o 0, indo do 0 até o 1, e elevando ao quadrado, né? Estou pegando os valores do y igual a x e elevando ao quadrado para obter y igual a x quadrado. Eu vou ter aqui uma curvinha, né? Uma curvinha que está totalmente abaixo do y igual a x. Por quê? Porque para valores de x entre 0 e 1,
o x² está entre 0 e x, certo? Ok. Posso continuar a fazer esse... Bom, juntando esses dois pedaços, né, eu tenho aqui um pedaço aqui do lado direito, um ramo direito da minha parábola, e se a gente observar aqui nessa funçãozinha, se eu faço o f de 1, ele é igual ao f de menos 1, se eu faço o f de 2, é igual ao f de menos 2, porque eu estou elevando ao quadrado, né? E esse negativo ao quadrado fica positivo, eu vou ter uma simetria dessa parte da parábola que eu construí, uma simetria para o lado esquerdo, né? Em relação ao eixo de reflexão do y, né? O eixo das ordenadas. Então, o gráfico completinho dessa função seria essa parábola aqui, né? Bom, a coisa vai começar a ganhar corpo. Peço a paciência de vocês, né, enquanto a gente recorda algumas coisas. Y é igual a ax², né? Bom, posso partir da parábola padrão, que é y é igual a x², que é quando a é igual a 1, e a gente já viu que se eu estou multiplicando por uma constante, basta fazer a conta, né? Pegar os valores de x e multiplicar por aquela constante para obter as novas ordenadas. Então, se, por exemplo, o meu a for 4, y igual a 4x2 é essa parábola que é uma parábola mais achatada, né, em relação à parábola padrão. A gente pode dizer que se o a, que é esse número real que multiplica o x², for maior do que 1, o y ele se eleva mais rapidamente que na parábola padrão, certo? Raciocínio parecido com esse, só que, ao contrário, é quando eu pego o a entre 0 e 1. O que acontece com o número entre 0 e 1? Por exemplo, aqui, eu fiz assim, a parábola padrão y igual a x², só que agora eu vou trocar o a, eu vou trocar de 1 para meio, né, que é um número entre 0 e 1. O que acontece? A parábola ela abre, ela fica mais aberta, certo? Fica essa daqui que está aqui embaixo. Bom, se eu quero, por exemplo, um negativo, né, eu falei entre 0 e 1, mas eu posso também pensar agora nos negativos. Se eu pego o negativo, é só fazer o espelhamento dessa parábola pelo eixo x. Então, no caso, se a função y igual a meio de x² é essa curvinha aqui, quando eu vou fazer y igual a menos meio x², o que vai acontecer? Para os mesmos valores de x, eu vou ter o oposto da abscissa que eu tinha, da ordenada que eu tinha, né? Então, vou ter ela espelhada aqui para baixo, que é essa parábolazinha aqui. Ok. Agora nós vamos começar a fazer algumas operaçõezinhas. Por exemplo, eu vou pegar minha parábola padrão, ou a parábola y igual a ax², e vou somar uma constante, né? Se a soma dessa constante, né, se essa constante for maior do que 0, muito parecido com o que a gente fez na reta, a gente vai ter translações. Então, a minha parábola padrão, que é y igual a x², se eu somo 2, por exemplo, né, no caso de b igual a 2, ela se desloca, ela translada 2 unidades para cima. Se eu subtraio 3, ela translada 3 unidades para baixo. São esses dois gráficos que estão aí, certo? E se a gente quiser fazer o gráfico, um esboço do gráfico dessa função? Agora a situação já está mais inédita, né? Paramos de falar das parábolas, das retas. Aqui a coisa já complicou um pouco, né? Então aqui a gente vai começar efetivamente a investigar como é que se faz um esboço de um gráfico por meio do recurso de operações, tá? Bom, primeiro, a gente vai pegar essa funçãozinha, que ela é um polinômio de quarto grau, né? Já está fatorado, para nossa sorte, né? Nós vamos pegar essa funçãozinha e vamos fatiar essa função, tá? Eu posso interpretar que essa função ela é o produto de 1, 2, 3, 4 polinômiozinhos mais simples, né? E eu vou fazer o gráfico de cada um desses polinômios mais simples. Vou chamar de y1, o x, vou chamar de y2, o x menos 1, y3, o x menos 2 e y4, o x menos 3. Esses 4 gráficos são retas de mesma inclinação, retas paralelas, que são essas retas que estão aqui marcadas aí no plano cartesiano, certo? Também sem grandes novidades. Vamos ver agora como que a partir disso a gente pode chegar a um esboço do gráfico daquele polinômio de quarto grau. Primeira coisa importante a se observar, quando a gente faz investigação para construir um gráfico por operações numa situação mais complicada, é o sinal. O sinal
que a função tem, né, que o y vai ter, com as variações todas possíveis do nosso x. Investigar os sinais, olhando para esse gráfico das retinhas que compõem aquela função polinomial, é fácil, não é difícil. Quer ver? Por exemplo, ó, vamos pegar um valor de x aqui, ó, por exemplo, esse x igual a menos 1. O que está acontecendo? Para x igual a menos 1, a funçãozinha y igual a x, que é a primeira parte daquela função polinomial, ela dá negativa, é um valor negativo. A y2, que é a x menos 1, também dá negativa, a y3 também, a y4 também. Então, o que eu tenho? Eu tenho um produto de 4 números negativos, isso dá positivo. Então, olhando para o gráfico, fica muito fácil concluir que qualquer valor de x menor do que zero, a nossa função que a gente quer construir o gráfico, ela é positiva. Ela só tem y's positivos, certo? O que acontece para valores de x entre 0 e 1? Vamos ver. Entre 0 e 1, y1 é positivo. Só que y2, y3, y4 são negativos. Eu tenho 3 negativos multiplicados por 1 positivo. Isso vai dar negativo. Então, estou fazendo um quadrinho de sinais aqui. Né? Entre 0 e 1, aquele produto ele dá negativo. O nosso y dá negativo. Entre 1 e 2, o que acontece? Pega, por exemplo, o meio aqui. O y1 e o y2 são positivos, y3 e y4 são negativos. Esse produto dá negativo. E, por fim, lá para valores maiores do que 3, também dá positivo, porque todas as funções são positivas. Tá? Bom, esse quadro de sinal ele é muito útil de ser montado para todas as funçõezinhas mais complicadas que a gente quer esboçar o gráfico. Por quê? Porque ele vai nos dizer, por exemplo, que o gráfico da nossa função, nesta parte aqui do plano cartesiano, né, para y menor que 0, ele só tem valores de y positivo, ele está totalmente acima, né, do eixo x. Para valores entre 0 e 1, ele está totalmente abaixo, só tem valores de y negativos. Né? Então, isso já dá uma primeira ideia do que vai ser o nosso gráfico. Né? Bom, o gráfico dessa funçãozinha aí, se a gente for analisar mais em detalhes, o que está acontecendo aqui? Para x negativo, a gente viu que dá positivo, eu estou multiplicando vários valores positivos, e quanto mais negativo for o x que eu jogo, maior vai dar esse produto x vezes x menos 1, vezes x menos 2, vezes x menos 3. Né? Portanto, eu tenho esse ramo da função aqui. Né? Valores, se eu vou diminuindo os valores de x para x menor que 0, o que acontece com os valores de y? Eles aumentam. Né? Então, tem um ramozinho da função que está aqui. Né? E só y positivo, como a gente já sabia de antemão. Entre 0 e 1, o que está acontecendo? A função é negativa, né? Só vai pegar a parte de baixo do eixo x, e você vai observar o seguinte, que aqui, aqui a função ela estava descendo, né? Quando eu vou indo do menos infinito até o zero, ela é decrescente. Se eu continuo a fazer continhas agora para x maiores do que 0, ela continua decrescente até um certo valor e depois ela fica crescente. Como é que eu sei que ela fica crescente? Né? Bom, a gente sabe que, olhando o quadro de sinais, que entre 1 e 2, ela vai ser positiva. Né? E é uma função polinomial, função contínua. Se ela está decrescente e ela vai ficar crescente, vai ficar positiva, uma hora ela tem que passar a ser crescente. Né? Então, ela vai ter uma certa concavidade aqui, voltada para cima. É claro que esse método que a gente está analisando, ele tem limitações, por exemplo, a gente achar pontos de mínimo, pontos de inflexão, né? Mas ele permite a gente saber que tem uma curvinha aqui, né? Que ela vai negativa e depois ela encosta lá no 1, certo? Aliás, eu acabei pulando, né? Não falei sobre isso. Como que eu sei que essa função cruza o eixo x nesses pontos aí, né? Basta zerar o y, né? Você faz 0 igual aquele produto, o produto só dá 0 se algum dos seus fatores for 0, né? Então, impondo ali que cada um dos 4 fatores seja 0, eu encontro os 4 intersectos do gráfico da nossa funçãozinha com o eixo x, que são o 0, 1, 2 e o 3. Né? Bom, entre 1 e 2, a gente sabe que ela passou a ser positiva, e a gente sabe que do 2 para o 3, ela vai voltar a ser negativa.
Então, o que acontece? Ela está crescendo, mas ela vai ter que cair, né? Para começar a decrescer uma hora, né? E passar pelo 2. Aí, entre 2 e 3, ela está decrescendo, depois vai ter que crescer, por quê? Porque do 3 para frente a função vai ser positiva. Então, o esboço desse gráfico é esse daqui, né? Se você vai fazer esse esboço com a concavidade meio diferente, e você não sabe exatamente as taxas de crescimento, cresce a taxa crescente, a decrescente e tal, isso é menos relevante nesse momento. Eu acho que o importante aqui é apresentar uma ferramenta em que os alunos identifiquem novas estratégias para olhar para as funções, né? E acho que isso funciona como um belíssimo pré-cálculo para os alunos, né? Uma outra funçãozinha, agora a gente vai falar de operações de divisão, né? Acabamos de fazer uma de produto, vimos ali uma estratégia para tentar pensar no produto, agora a gente vai fazer y igual a 1 sobre 1 mais x quadrado. Na divisão, a gente costuma fazer assim, quando usa o método de construção de gráfico por operações. A gente faz o gráfico do numerador e do denominador, mesmo plano cartesiano. Bom, do numerador é muito simples, né? É 1. Então, imagine a função y igual a 1, uma reta paralela ao eixo x, passando pelo y igual a 1. O denominador dessa função, 1 mais x quadrado, a gente já viu ali que é a função quadrática, é uma parábola, né? Posso pensar assim, comecei da parábola padrão, y igual a x quadrado, somei 1, transladei uma unidade para cima. É aqui o denominador, esse vermelhinho que está aqui. Tá? Outro fato importante a se observar, já que eu estou falando de uma função que envolve uma divisão, é verificar se o denominador pode ser zero, né? Quer dizer, se para algum valor de x ele é zero. Porque se para algum valor de x ele for zero, esse valor de x ele não pode estar no domínio da nossa função, não é? Agora, neste caso, como o denominador é 1 mais x quadrado, isso nunca vai ser zero, né? Mesmo se eu jogo valores negativos de x, elevei ao quadrado, somei 1, não vai dar zero, vai dar um número diferente de zero, né? Então, digamos que o domínio aqui, números reais, eu não tenho restrições. Mas é um tipo de análise importante que a gente precisa fazer. No próximo exemplo, a gente vai ver essa análise em ação, tá bem? Bom, próximo passo agora. Agora a gente vai analisar o que vai acontecer com a divisão do numerador pelo denominador. Lembrando que o denominador é constantemente igual a 1 e o denominador varia, né? Bom, se a gente observar aqui com atenção, olha, para valores de x maiores do que zero, aqui, ó, x maior que zero, o numerador sempre é 1 e o denominador está aumentando, né, indefinidamente. O que acontece se eu pego 1 e divido por um número cada vez maior? Eu vou tendendo para zero, né? Vou tendendo para zero. Então, eu sei que essa parte aqui do gráfico da minha função é uma curva mais ou menos com esse formato, tá? Insisto, saber se ela tem exatamente esse formato, se ela é constantemente decrescente, pode ser explorado com os alunos, mas não é o central desse tipo de discussão, né? Mas é claro que pode ser explorado, você poderia falar das funções polinomiais, da continuidade, ou até pode ser explorado por meio de tabelinhas, para a gente analisar se está decrescendo a taxas crescentes ou decrescentes, né? Mas não é o central dessa análise, tá? Bom, se eu pego valores de x menores do que zero, o que acontece? Valores negativos aqui menores do que zero, eu vou ter o y indo para zero também, né? Então, se eu vou ter o y indo para zero, e ele começa num valor máximo ali, que é o 1, ela vai ser decrescente, né? Observando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? E o gráfico é mais ou menos esse que a gente está vendo, tá? Notem que não tem nenhuma descontinuidade, né? Essa função ela existe para qualquer valor real de x. Esse x igual a 1 aqui, que é o intersecto, né, do gráfico da função com eixo y, como é que eu obtenho ele? É muito simples obter esse camarada, né? Basta a gente zerar o x, né? Se eu zero o x, fica 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, e aí
eu vou ter, desculpa, x igual a... Não, isso é da parábola, né? Se eu jogo, eu preciso zerar o 1 mais x quadrado é que precisa ser zerado, né? Aí vai dar x igual a 0, que vai implicar no y igual a 1. Perfeito. Vamos para o próximo. Essa daqui, né? Essa é uma que, bom, a anterior já era uma que tradicionalmente a gente não costuma fazer com os alunos, né? Mas veja que já tem uma possibilidade de exploração agora. Essa é uma hipérbole, né? A gente também não costuma fazer, a menos nos cursos de geometria analítica, quando a gente trata das cônicas, e aí a gente às vezes expande até a construção dos gráficos, das hipérboles e tudo mais. Mas veja como é simples fazer o gráfico dessa função por meio de operações. Então, primeiro passo, gráfico do numerador, gráfico do denominador. Segundo passo, domínio. Observar com atenção o domínio. Se tem algum valor de x para o qual eu não consigo calcular o y, eu preciso expurgar esse valor das possibilidades ali do meu gráfico, né? No caso aqui, x menos 2 ele não pode ser 0. Então, x não pode ser 2. Eu pus uma linha tracejada aqui, a linha x igual a 2, né? Pus x diferente de 2, porque não pode ser 2. Tracei o numerador, que seria y igual a 1. Tracei o denominador, que seria y igual a x menos 2. E agora a gente vai fazer análise de sinais. Vamos começar pela análise de sinais, tá? Um pontinho interessante de se obter também é o ponto onde o numerador é igual ao denominador. Que é esse ponto do cruzamento dessas duas retas, né? Bom, para o numerador ser igual ao denominador, é muito fácil, né? É só você resolver uma equaçãozinha simples, você encontra o x igual a 3, né? É só fazer 1 igual a x menos 2. Aí o x vai dar 3, tá? Então, para x igual a 3, y igual a 1 é o ponto comum a denominador e numerador, né? Perfeito. Vamos analisar agora sinais. Bom, vamos pensar assim, olha, para x maior do que 3, tá? Para x maior do que 3, numerador está constante, denominador aumentando sempre. E os dois são positivos. Se os dois são positivos, a divisão vai resultar, o quociente será positivo. Mesmo acontece entre 2 e 3, os dois são positivos. Já do 2 para trás, né, menor que 2, o que acontece? O numerador é positivo, mas o denominador é negativo. Então, no meu estudo de sinais, todos são negativos aqui para x menor do que 2. Né? Já temos uma ideia do gráfico. Né? Menor que 2, x menor que 2, o gráfico está totalmente com y negativo. X maior do que 2, totalmente positivo, certo? Vamos fazer esse gráfico parte a parte. Vamos começar pensando para x maior do que 3, né? O 3 é aquele intersecto ali, né? Aquele cruzamento do denominador, onde o numerador é igual ao denominador. É o ponto 3, 1, né? O que acontece para x maior do que 3? X maior que 3, o numerador está constante, o denominador está aumentando. Então, a função, o que ela é? Ela é decrescente. Porque se eu aumento o denominador, isso daqui vai indo para zero. O quociente vai indo para zero. O denominador está indo para o infinito, o numerador é constante, esse quociente está indo para zero. Então, eu sei que, a partir desse ponto, a função decrescente e vai se aproximando cada vez mais do eixo x. Tá? É um ramo como está aqui marcado em vermelho, em azul, perdão. O que acontece entre 2 e 3? Né? Bom, entre 2 e 3, eu tenho que a função, aqui o azul, né, que é a função que eu estou construindo, ela é obtida a partir da divisão de valores aqui em vermelho, que é o denominador, pelos valores em verde, que são constantemente iguais a 1. Note que se a gente aumenta o valor do x, o que acontece com o numerador? Desculpa, com o denominador. Eu estou aumentando o x, ele está aumentando também. Se o denominador está aumentando, o que está acontecendo? Isso daqui está indo para zero. Então, e quando eu vou me aproximando da direita para a esquerda, do 3 para o 2, estou diminuindo o valor de x, o que acontece? O meu y está indo para o infinito, né? Porque se eu estou diminuindo o denominador, o quociente 1 sobre x menos 2 está indo para o infinito. Então, eu tenho esse ramo aqui do gráfico da minha função, tá? Que se emenda aqui com outro ramo que eu já tinha feito.
né? Esse mesmo tipo de análise você pode fazer para outra parte da nossa hipérbole, né? Então, se você pensar aqui entre 1 e 2, né? O que está acontecendo? Pensa agora do 2 para 1. Do 2 para 1, o y do denominador está ficando cada vez mais negativo. O x constantemente igual a 1. Então, a gente sabe que o resultado, 1 sobre x menos 2, ele está se aproximando desse valor aqui. Né? Desse valor que é o valor do 1. Esse 1 é fácil também de obter. Né? Se você jogar lá x igual a 1 na tua funçãozinha, você vai ver que o y dá 1, e ele é o ponto onde a nossa hipérbole vai cruzar essa linha do denominador, que é o y2 igual a x menos 2, certo? Então, quando o x vai do 1 para o 2, isso aqui, o y está indo para menos infinito. Tá? Então, é um ramo mais ou menos assim da minha função. Bom, falta analisar agora valores de x menores do que 1. Né? Para valores de x menores do que 1, a gente vai ter a continuação do gráfico, que é, para valores menores do que 1, o y vai ficando cada vez mais perto de zero. Né? Tá indo lá para o... Ele está negativo sempre, mas ele está ficando cada vez mais pertinho do zero. É o restante que compõe esse ramo de baixo da nossa hipérbole. Tá? Esse seria um esboço da função. O domínio dessa função são os reais, tirando fora o 2. Né? O x não pode ser igual a 2. E está aí o esboço do gráfico da função. Bom, lembra aquela função lá do início da aula, que tinha dado problema na construção por tabela? Pois bem, faremos agora o gráfico dela, e vamos ver se esse método aqui ajuda a gente a eliminar aquele problema da tabela. Né? Bom, primeiro precisamos fazer gráfico de numerador e denominador. Né? Então vamos com calma. Tá? Pensando no denominador, tá? Eu poderia começar com uma parábola, y igual a x quadrado. Sempre começo do mais simples para o mais complexo. Y igual a x quadrado é a parábola padrão. Quando eu multipliquei por 3, essa parábola achatou, entre aspas, esse achatou, né? E quando eu subtraí 1, ela transladou para baixo, tá? Eu pus aqui o gráfico só da y igual a 3x2, e depois da translação dela, que é y igual a 3x2 menos 1, ok? Bom, isso não é ainda o nosso denominador, mas já estamos compondo o nosso denominador. Né? Não é o denominador porque essa funçãozinha aí, 3x² menos 1, ela ainda precisa ser elevada ao quadrado. Né? Bom, importante talvez a gente encontrar a intersecção desse 3x² menos 1 com o eixo x, que basicamente é pegar o 3x² menos 1 e igualar a zero. Se eu igualo isso a zero, dá 3x2 igual a 1, x2 é igual a mais ou menos raiz de 3, né? As intersecções são menos raiz de 1 terço, perdão. Mais ou menos raiz de menos... mais ou menos raiz de 1 terço. Então, são esses dois valores que estão aqui, tá? Pus até em aproximação decimal aí, só para ter uma ideia. Seguindo a nossa análise, né? Falta agora elevar ao quadrado isso tudo. O que acontece quando eu elevo ao quadrado esses pontozinhos aqui dessa parábola 3x² menos 1, né? Bom, se eu tenho valores de x maiores que a raiz de 1 terço, para valores de x maiores que a raiz de 1 terço, se eu vou aumentando os valores aqui de x, o que acontece? Eu estou lá numa parábola, o 3x² menos 1 vai aumentando também, função crescente, indo lá para o infinito. Né? É esse ramo do nosso gráfico da função original. Entre menos raiz de 1 terço e raiz de 1 terço, o que acontece? Entre esses dois valores, notem que a nossa parábola lá estava negativa, só que o que acontece? Agora eu estou elevando os valores ali da minha parábola y igual a 3x2 menos 1, estou elevando tudo ao quadrado. Se eu estou elevando ao quadrado, tudo isso vai ficar positivo, vai espelhar para cima e com um outro formatinho, porque tem umas contas para se fazer ao quadrado. Né? Então, o que vai acontecer? Esse pedaço vai lá para cima, que é essa parte aqui do nosso gráfico. Tá? Mais uma vez, não dá para a gente ter precisão de como que é essa estrutura, né? Cresce a taxa crescente, a decrescente.
né? Isso importa menos nesse momento, tá? E se eu pego valores de x menores que menos a raiz de 1/3, o que que acontece? Quanto mais negativo eu pegar, quanto menor for, mais o y vai aumentar, né? Por quê? Porque lá embaixo eu estou elevando ao quadrado esse valor, né? Lembra que esses valores que eu estou falando de x, eles vêm aqui dentro do 3x2 menos 1 e eleva-se ao quadrado, né? Então eles viram positivos e cada vez maiores, portanto, eu tenho esse ramo aqui da minha função, ok? Bom, essa funçãozinha aqui, ainda falta... deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui eu fiz tudo certinho. Tá, só apresentando para vocês aqui alguns dados a mais que poderiam ser incluídos nesse gráfico, né? Perdão. Essa funçãozinha em vermelho era o denominador da nossa função, né? Eu já estava tomando ela como uma função mesmo, né? Ela era o denominador, lembra que a gente estava analisando o denominador? Ok, o numerador é y igual a 1, certo? Façamos o gráfico agora juntos, numerador e denominador. Tá aqui, ó. Numerador em verdinho, denominador em vermelho. Tá? Vamos encontrar esses pontos onde numerador é igual ao denominador, né? Basicamente, seria resolver uma equaçãozinha muito simples, né? Quer dizer, eu preciso que 3x² menos 1 seja ou igual a 1 ou igual a menos 1, certo? Desculpa, deixa eu voltar a tela. Bom, para saber quando é igual, o numerador é igual ao denominador, desculpa, é o 3x² menos 1 ao quadrado é igual a 1, né? Denominador, 3x² menos 1 ao quadrado igual a 1. O que acontece? Essa equação, eu sei que o 3x2 menos 1, ou ele é igual a menos 1, ou ele é igual a 1. Para elevar ao quadrado e dar igual a 1 que eu quero, que é o valor do numerador. Tá? Então, eu tenho, na verdade, 3x² menos 1 igual a 1, ou 3x² menos 1 igual a menos 1. Resolvendo essa primeira equação, encontro dois valores de x, que são mais ou menos raiz de 2/3, e resolvendo essa outra, encontro um que é o igual a zero, x3 que é o igual a zero. Tá? Esses três valores que eu encontrei, eles são os intersectos, né? São onde denominador é igual a numerador. Tá? Eles estão anotados aqui no gráfico. Esse é o x1, esse é o x3, esse é o x2. Ok? Bom, vamos analisar agora os sinais. Muito simples analisar os sinais desta função, né? Bom, a funçãozinha da divisão, eu estou dividindo, por exemplo, olha, repara que em todas as situações, para qualquer valor de x, eu estou sempre dividindo o 1, que é um número positivo, por algum número que também é positivo, né? Quer dizer, o y correspondente aqui ao denominador da função é sempre positivo, mais por mais dá mais. Então, para quaisquer valores de x, né, excetuando os intersectos ali, essa funçãozinha ela é positiva. Tá? Então, o gráfico final da nossa função ele vai estar totalmente com y positivo, totalmente acima do eixo x, certo? Eu acrescentei aqui mais uns valorezinhos aí, tá? No gráfico aqui. Bom, fiz análise aqui ponto a ponto, tá? O que que é esse menos a raiz de 2/3? É lá os intersectos, os pontinhos que estão em azul, tá? Esse menos a raiz de 1/3 mais raiz de 1/3, lembra que era aqueles pontos mais baixinhos ali do meu denominador, né? O menor y do meu denominador, que era o y igual a zero. Ok? Bom, vamos lá agora fazer o gráfico da nossa função, fazendo a partir destes dados todos que foram obtidos. Então, vamos lá. Primeiro, essa parte aqui, ó. Lembra que o nosso denominador aqui, a curva que representa o denominador, ela toca o eixo x no menos raiz de 1/3 e mais raiz de 1/3. Né? Bom, essa curva, se eu pego valores de x maiores do que raiz de 1/3, maior do que raiz de 1/3, vamos ver o que acontece com numerador e denominador. Numerador constantemente igual a 1. Denominador, para x maior que raiz de 1/3, olha a curvinha vermelha, ó.
o numerador está aumentando sem fim isso, né? O que está acontecendo, então? A nossa função está se aproximando do zero, porque eu estou dividindo 1 por um número cada vez maior, indo para o infinito. Então, a minha função está tendendo ao zero, né? Então, aparece esse ramo aqui do gráfico da nossa função, esse ramo que está em azul aqui à direita, tá? Quando eu estou mais pertinho, indo da direita para a esquerda, mais próximo do raiz de 1/3, o y vai para o infinito, tá certo? Por que o y vai para o infinito? Porque o denominador vai para zero, tá? Bom, feito esse ramo aqui do gráfico, vamos analisar agora o outro, né? Por exemplo, entre zero, x entre 0 e raiz de 1/3. Entre 0 e raiz de 1/3, o denominador é 1, o numerador é 1, e o denominador, que é a curvinha vermelha, ele está caindo, ó. Quando eu vou do zero para o raiz de 1/3, o denominador está caindo. Se ele está diminuindo, né, o denominador, indo para zero, né, ele seria zero no raiz de 1/3, né, ele está indo para zero. Eu estou dividindo por um número cada vez mais próximo de zero, então o quociente está indo para o infinito. Portanto, essa curva ela é crescente e vai se aproximando cada vez mais da assíntota. Essa assíntota aqui, lembra que ela tem a ver com o domínio da função, né? Eu não posso deixar zerar aquele denominador, e aquele denominador vai ser zero para x igual a raiz de 1/3 ou x igual a menos raiz de 1/3. Então, eu tenho esse ramo aqui da expressão, do gráfico da função. Tá? Bom, pois bem, deixa eu fazer um comentário aqui que não fiz lá atrás nas parábolas, poderia ter feito lá, mas vou fazer aqui, que é um comentário útil para a construção de gráficos. Bom, notem que essa função é uma função par. Lembra o que é uma função par? É a função que o f de x é igual a f de menos x para todo x do domínio da função, né? A parábola, a função quadrática é uma função par, né? O f de 1 é igual a f de menos 1, o f de 2 é igual a f de menos 2, e você leva ao quadrado, o negativo vira o positivo, né? Essa função também se você fizer uma verificaçãozinha, ela é uma função par. As funções pares, elas têm simetria, tem muita simetria. Então, no caso dessa função, que é uma função par, tudo isso que eu construí até agora, que é para x maior do que zero, isso vai se espelhar do lado esquerdo, tá? E a gente vai ter um gráfico que é esse daqui, é o gráfico da função, né? Então, repara que aqui a gente conseguiu, com uma análise mais cuidadosa, entrando dentro dos meandros da função, por meio das operações de divisão do numerador e denominador, identificação de domínio, intersectos e tudo mais, a gente conseguiu concluir que a parte do gráfico entre menos raiz de 1/3 e raiz de 1/3 era uma parte que estava lá para cima e não aquela que a gente intuía fazendo uma curva parecida com um sino, tá? Então, esse é o gráfico da função. Bom, tudo que falei até aqui foi muito alicerçado nas funções polinomiais de primeiro grau e de segundo grau, né? Composições delas e tudo mais. Todo esse tipo de análise pode ser feito com funções mais complexas. É claro que para fazer com funções mais complexas, a função mais simples, que está embutida ali na minha função mais complexa, a gente precisa saber o gráfico padrão dela. Assim como a gente sabia o gráfico padrão da y igual a kx, da y igual a ax quadrado, coisas assim, né? Vou dar um exemplo aqui, rápido, só para mostrar o potencial desse método, né? Então, digamos que eu tenha que fazer o gráfico desta função, 3 sobre 2 vezes seno de x, né? Bom, normalmente a gente não faz esse gráfico na escola. A gente faz, por exemplo, 3/2 vezes seno de x. Isso a gente faz, né? A gente vê os deslocamentos todos da senoide, muda período, translada e tal. A gente faz. Agora, dividir por um seno, né, como está aí, normalmente a gente não faz, mas não é uma missão impossível fazer isso. Primeira coisa que poderíamos fazer nessa funçãozinha para se aproximar um pouquinho daquela estrutura que a gente tinha ali, de uma divisão entre um número e uma funçãozinha, né? Então, eu posso fazer o seguinte, esse 3 sobre 2 seno de x, ele pode ser reescrito assim, né? 3 sobre 2 é igual a 1,5. Agora, eu posso fazer o gráfico do numerador, que é uma reta, y igual a 1,5,
E o gráfico do denominador, que é uma senoide. Aqui eu precisaria saber que o gráfico é uma senoide, como é o formato dele e tudo mais. Então, está aqui. Está aqui o nosso gráfico do numerador e denominador. Aproveitei já no mesmo plano cartesiano e coloquei o domínio da função. Essa funçãozinha aqui, o seno de x não pode ser zero, porque ele está num denominador. Quando que o seno é zero, né? Para x igual a π, x igual a 2π, x igual a menos π, menos 2π. Então, coloquei essas linhas tracejadas aqui como representantes da composição do domínio dessa função. Tá? Esses valores de x a gente não pode utilizar nessa função, não estão definidos. A função não está definida para eles. Né? O numerador, que é o y igual a 1,5, é uma reta, e a senoide, que é o denominador, está em vermelho. Certo? Olha a análise de sinais, que também é tranquilinha de fazer. Ó. Já pus tudo no mesmo gráfico. Essa parte aqui, né, para x menor que menos 2π. A função do numerador é positiva, do denominador negativa. Então, o quociente é negativo. Essa parte aqui, entre menos π e menos 2π. Né? As duas são positivas, então o quociente é positivo. Vai haver uma alternância aqui de sinais. Você pode fazer essa análise aí com mais calma, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Nesta região aqui do plano cartesiano, a função é totalmente negativa. Está lá para baixo do eixo x, né? Só y's negativos. Nesta região, ela está totalmente acima, depois totalmente abaixo, totalmente acima, e assim sucessivamente. Bom, aí repara o seguinte, por exemplo, peguemos aqui entre 0 e π, né? Entre 0 e π. O nosso denominador, ele aumenta até um certo máximo e depois ele diminui e vai até zero, certo? E o numerador está constante. O que acontece se o denominador da nossa função zona lá, se ele está aumentando até um certo valor máximo, valores positivos até o máximo, e depois ele diminui até que a funçãozinha do denominador seja igual a zero, né? Que é para x igual a π. O que acontece? Ó, acontece isso daqui. Né? Ó, são ramos, são curvas assim, ó, vai diminuindo, depois aumenta, vai aqui aumentando, depois diminui. Né? E esse é o gráfico da função y igual a 3 sobre 2 seno de x. Aqui eu fui um pouco mais rápido, depois eu vou disponibilizar essas telas, as telas todas dessa aula, elas estão no material teórico, tá? Eu copiei as telas lá no material, vocês podem baixar tranquilamente, tá? Bom, essas são as ideias principais, fazendo aqui uma revisão, um resuminho rápido de algumas etapas importantes para quando a gente quer usar o método de construção de gráficos por operações. Então, a primeira indicação importante, todas as operações da fórmula devem ser realizadas, e a gente começa sempre da mais simples para a mais complexa, né? Quer dizer, procura lá uma função do primeiro grau, né? Dentro daquela função maior, ou uma quadrática, e dela a gente vai ampliando. Segunda coisa importante, ao multiplicar ordenadas do gráfico, prestar atenção aos pontos onde os fatores, ou ao menos um deles, tornam-se zero. Faça a regra dos sinais entre esses pontos, tá? Que foi o que a gente fez para todos os casos. Terceiro ponto importante, ao dividir ordenadas de gráficos, prestar atenção aos pontos onde o denominador se anula. O denominador não pode ser igual a zero, né? Então, esses são pontos importantes do domínio da função, que nos dão referências importantes para fazer um esboço do gráfico. Se nesses pontos o numerador não for nulo, os ramos da curva tenderão para o infinito, para cima ou para baixo, de acordo com os sinais do numerador e do denominador. Tá? E esses sinais a gente olha ali na construção do gráfico do numerador e do denominador. E, por fim, como eu havia dito, é um método muito interessante para a gente ganhar familiaridade com uma série de discussões que são discussões do cálculo, mas ele não é infalível, né? A gente precisa prestar atenção ao comportamento da curva quando o x se move indefinidamente, né? Para a direita, para a esquerda. Quer dizer, aqui a gente já está trabalhando com ideias que são lá do cálculo, sem o rigor todo que a gente usa nos cursos de cálculo, tá? E o método também não é infalível, né? Como eu falei para vocês, pontos de máximo, mínimo, inflexão, cresce a taxa crescente ou decrescente, são coisas mais difíceis da gente analisar, tá? Mas com pequenas provocações, os alunos podem chegar a conclusões de bons esboços, não perfeitos, mas esboços bons,
e praticando olhar para a função de uma maneira diferente daquela que eles normalmente estão habituados a olhar, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento da minha tela. Já vou me despedir de vocês e espero que essas orientações todas aqui, ou sugestões, né, de material, sejam interessantes para aulas de matemática. Tá? Na ficha teórica de vocês, além de colocar as telas, os slides que eu usei aqui nessa apresentação, eu coloquei uma sequência de algumas funçõezinhas para fazer o gráfico, tá? Vocês podem praticar para o curso aqui, podem usar isso livremente para os seus alunos, tá? Em uma ou outra ali eu dei uma dica de como pensar inicialmente na funçãozinha, tá? E coloquei o gabarito também dessas funções lá na ficha, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, espero que a aula tenha sido bacana para todos vocês e espero que vocês usem isso tudo em sala de aula, tá bom? Um abraço a todos e todas, até a próxima.